Primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, Celso, de estar aqui falando para a TV São Pedro e também direto para os sócios, né? Eu acho que é um momento importante. Então, para quem não me conhece, sou o Sérgio Silva, sou engenheiro, empresário aqui na cidade, né? Tenho uma empresa estabelecida já há mais de 20 anos, a S2 Engenharia. Estou aqui desenvolvendo minha atividade comercial há bastante tempo, né, e emprego bastante gente. Hoje a gente move aqui quase que um exército de pessoas, mais de 400 pessoas em todas as obras, né, e o clube veio em um momento importante e é legal que as pessoas, quem não me conhece, né, saber quem é o Sérgio Silva, né, que veio já buscando aí algumas mudanças no clube lá atrás e que agora está pretendendo voltar. Explique o porquê da sua candidatura. Quais seriam as razões que conduzem para que você se lance como candidato? Na verdade, se eu se dizer, a gente ficou por lá 6 anos, né, na gestão. Acho que todos acompanharam o trabalho que a gente fez. Foi um trabalho inovador, assim, um negócio difícil até de explicar, né, do que o clube saiu para a forma com que nós entregamos o clube. Foi uma gestão de recuperação. O clube estava numa situação crítica muito grande e as pessoas acompanharam esse trabalho nosso, né? E várias pessoas nos procuraram agora, por quê? Porque nós deixamos um projeto pronto para um crescimento do clube, um projeto lá para o futuro do clube, né? Além de todas as melhorias que poderiam ser feitas em paralelo. E então isso as pessoas me procuraram, viram que o clube se estagnou nesses 2 anos, e as pessoas lembram de todo o trabalho que a gente fez. E eu me resignei até o último minuto, mas também bateu aquela saudade e falei, não, vamos ter que voltar para pôr de novo o clube na linha, né? Então, até o nome da nossa chapa, né, o Clube nos Trilhos Novamente, foi em razão disso, né? Porque ele saiu realmente do trilho. A gente deixou um caminho trilhado para melhorias, um modelo de gestão alinhado, e infelizmente esse modelo de gestão não foi seguido. Então, por isso a nossa volta. Você respondeu já parte da minha pergunta. Como vê a atual situação do clube? A atual gestão, ela deu uma guinada completa no que nós deixamos alinhado. O clube faz 20 anos que não tem eleições, né? Por quê? Porque nós entendemos, isso já é tradicional do clube, que o clube não pode ter essa guerra política. O clube é uma união de pessoas, uma união da sociedade comum, que quer ver o bem dele. Não tem que ter parte política lá envolvida, né? E a gente conduziu isso sempre dessa forma. E isso a história mostrou. E a gente, nesse mesmo tempo, né, eu fiquei 6 anos por lá, é cansativo, né, todo mundo sabe que cada um tem a sua atividade principal, né, e aí o que a gente fez? Vamos passar o bastão para quem está com a gente. E esse bastão foi recebido, mas não foi conduzido da forma que nós deixamos alinhado, né? O clube precisa de um fortalecimento, o clube precisa de uma estrutura pensada a longo prazo, né? O clube ficou muito tempo sem investimento, então o clube hoje carece de pelo menos 10 anos de investimento, até ele poder realmente se estabilizar, né? Mas hoje, infelizmente, não foi isso que foi conduzido, né? Recebeu-se um bastão, mas não se deu a condução necessária para ele, né? Para seguir em frente. E com isso se desconectou, porque o sócio já estava acostumado com essa linha de raciocínio nossa, com essa gestão. Isso fez com que a diretoria se desconectasse do sócio, começasse a fazer eventos que não eram tradicionais, começasse a tomar algumas rédeas, né, de condução que não eram normal de se fazer, começar a fazer obras que não estavam previstas. Então isso tudo a gente enxerga do que aconteceu com a atual gestão e com o que fez as pessoas pedirem a nossa volta. Assim sendo, qual seria o perfil dos integrantes de sua chapa? A nossa chapa, ela foi composta
eu falo que ela é muito plural, né? É uma chapa heterogênea. Ela tem pessoas de várias profissões e que integram vários setores do clube. Que isso que eu acho importante, porque essas pessoas elas vão trazer as demandas de cada lugar, né? Então a gente procurou reunir. Tem pessoas remanescentes ainda comigo de toda a gestão minha, né? Que entenderam a razão da volta. E tem pessoas novas que também vivenciaram o que a gente fez no clube e falaram, pô, tem que ser esse modelo para o clube. Então a gente escolheu essas pessoas, foram escolhidas a dedo, não escolhemos por sobrenome, não escolhemos por status social, por nada, escolhemos realmente por quem vive o clube. Então nós trouxemos de cada setor do clube, né, para que eles tragam essas demandas, e eu acho que isso é importantíssimo. E eu acho que isso o sócio tem que analisar com calma. Por quê? Porque é aí que ele vai ter a representatividade dele, né? Uma chapa formada por familiares, por amigos, ela não vai ter mais. Ela é um clubinho, não é ela não representa o todo. Ela representa só uma fatia muito pequena. Agora sim, como que a gente vai confiar numa chapa de amigos, uma chapa que só tem familiares? Qual o interesse que eles vão ter? Quando o presidente, quando a diretoria propor uma ação, eles vão pensar no clube ou vão pensar na amizade? Vão pensar no clube ou vão pensar, pô, ele é da minha família, eu não vou contra ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa análise, e isso aí mostra um pouco da diferença do que a gente pensa do clube, né? Assim sendo, quais seriam seus principais projetos, propostas, plano de trabalho? Apresentamos ontem, Celcides, as nossas propostas. São propostas em diversos setores, não só envolvendo infraestrutura, mas também melhorias nas aulas, mais horários, inclusão de novas atividades, a gente incluiu ali também algumas novidades, né, como a ginástica acrobática, com modalidade, a lojinha DRS, fazer atividades para os 60 a mais, né, para as pessoas da melhor idade. A gente, infelizmente, é um pouco egoísta, né, quando vai administrar, e você tem que ter uma visão ampla. Você não pode pensar só nas crianças, só nos adultos, você tem que pensar em todo mundo, né? Eu até falo, seu Cid, existe um monte de clube dentro do clube. Ele tem que olhar o quê? Para todos. Porque tem o cara que nem o senhor falou, eu gosto da piscina, frequento a piscina, estamos no clube da piscina. Eu tenho o clube da sauna, eu tenho o clube de futebol. Então cada um olha para o seu umbigo, para o seu clube. E o gestor tem que olhar para tudo, né? Assim sendo, como você enxerga então o futuro do clube? O futuro do clube é muito promissor, né? A gente fez um trabalho, como eu falei, que fez o clube renascer. A gente tomou algumas medidas administrativas e de gestão que fez com que o clube hoje tivesse lastro para investir, para crescer, né? Para ir em frente. E o futuro do clube é muito promissor, só que ele precisa ser começado já, né? O clube hoje, ele colhe os frutos da nossa administração. Se a gente não tivesse feito aquela organização que a gente fez, né, liquidando dívidas, formatando um modelo de gestão, hoje o clube é uma gestão profissional, né? Ele tem lá cargos designados que ajuda hoje, porque hoje o que acontece? A diretoria ela não é remunerada. Dificilmente nos dias de hoje você tem tempo para ficar integralmente lá. E o clube carece dessa olhar integral. E isso vai ter um funcionário remunerado. Então hoje cada setor do clube tem um coordenador de infraestrutura, um coordenador financeiro, um coordenador de RH. Então tudo isso foi a gente que formatou, né? Então o futuro do clube é promissor. É um clube hoje viabilizado financeiramente e principalmente com vida. As pessoas frequentam o clube. Eu sempre lutei por isso. Quando a gente pegou, o clube tinha uma defasagem muito grande, seja financeira, seja de pessoas, né? Então isso a gente buscou
trazer de volta, né, para o clube. Então o futuro do clube está aí nas nossas mãos. Nós temos o melhor projeto. É um projeto que vai alinhar o dia a dia do clube, mas em paralelo vai conduzir as infraestruturas para esse futuro que a gente tem que pensar. Ótimo. E já falando dos integrantes, como vê o perfil, como você qualificaria, qual é o seu enxergar o perfil dos sócios? Os sócios hoje do clube, ele se divide, né, naqueles sócios mais antigos, que são os sócios tradicionais, com esse público novo que entrou, que veio agora, né? Que a gente vê que são as pessoas que vieram de fora, que acabam, essas pessoas que vêm de fora, elas vêm com a referência de clube. O que elas procuram numa cidade nova? O clube, né? Então hoje existem esses dois perfis. O sócio tradicional ainda é o maior na sua formação, né? Hoje o clube conta com 2.200 sócios, acredito que 1.800 até perto de 2.000 são sócios aqui da cidade, são sócios já tradicionais, ou são filhos de sócios, né, tradicionais, e a gente tem esse público mais jovem que chegou agora, que vê o clube como está, mas não sabe da história de recuperação, que é a nossa missão nessas eleições, é isso, é mostrar para o clube, para o sócio antigo, que ele lembra, que ele vivenciou toda a recuperação que o clube teve, e para esse sócio novo saber o quê? Que o clube passou por uma recuperação, e se ele está bonito e bem hoje conduzido, é por conta de todo esse trabalho que a gente fez. E você enxerga, o clube é democrático, interage também com a comunidade? Como é o clube? Acho que sim. É privado, né? O clube é uma entidade privada, eu sempre busquei essa interação. O clube é recreativo e social, né? Ele não é só o esportivo, então ele tem esse cunho social. A gente tinha um projeto lá do sócio atleta, que eu quero voltar com esse projeto. Eu acho que era um projeto super legal, era uma interação das nossas crianças com o pessoal de fora que não tem oportunidade, né, do clube, e viviam para o clube através do esporte, né? Então quero o programa sócio atleta. Isso eu acho que é muito importante. É um clube democrático. Tem as regras de participação, que acho que é a próxima, algumas coisas que a gente tem que falar aí, né? De como é hoje a participação, mas vou deixar para o senhor. O sócio teve ultimamente a atualização, modificação do seu regimento, o estatuto. Como você enxerga isso? Ainda ficaram brechas? Foi adequado, oportuno? Como toda legislação, ele tem um período de condução e de aplicação, né? O senhor sabe bem, o senhor acompanha bastante essa parte. Em que pese, o clube, pelo estatuto, ele pode ser só uma revisão nos próximos 10 anos, para também não ficar uma coxa de retalhos e a cada administração que passa querer mudar o estatuto. Mas pode-se criar normativas, né, para correção de algum outro item, que não vai alterar em nada o estatuto, mas vai ajudar na condução de algumas coisas. Eu acho que isso é importante, mas sempre eu preciso falar uma frase, seus Zito, que é o seguinte: sempre ouvindo os sócios. O importante de uma administração é ouvir as pessoas. Os sócios precisam ser ouvidos. E a minha missão qual é? Ter transparência em tudo que a gente vai fazer. Seja nos gastos, seja nas informações e na comunicação com os sócios. E a outra é ouvir os sócios. Os sócios precisam ser ouvidos. Eu falo de conexão. A gente precisa estar conectado com o sócio. Vamos interromper um pouquinho. Então você pretende instalar um canal que realmente permita essa interatividade do sócio, administração. Perfeito, exatamente é isso. É criar o canal do clube, que a gente já falou isso. Essa comunicação é importantíssima. Nós criamos um canal lá atrás no WhatsApp, que é o SAS, Serviço de Atendimento ao Sócio, porque por lá as pessoas podem mandar as questões pelo WhatsApp, mas isso a gente quer ampliar. Talvez fazer um podcast, talvez achar alguma outra forma de ouvir o sócio de forma efetiva mesmo, né? Para que as ações sejam mais alinhadas com ele possíveis. Assim sendo, como ver, qual seria o sócio? Minha pergunta seria: qualquer sócio pode ser candidato para presidente? Não, tem as regras no estatuto, né? Que tem hoje todos os sócios podem votar, tem direito a voto,
Mas participação nas eleições, ele tem umas regras. Participar do conselho, pelo menos 5 anos de associado, né? Para presidente, eu não lembro certamente o andar, mas também tem uma regra. A partir de 5 anos ele já pode começar a participar do conselho e diretoria. Ou seja, seria uns pré-requisitos. Isso que eu acho importante, né? Porque na verdade precisa se saber da história, né, seu Cides? A gente fica muito preocupado com isso, né? Essa questão, né? Bom, aqui chegaríamos a um espaço livre. Mande a mensagem para os sócios que devem se interessar na sua candidatura, ou ser engenheiro, ser sociólogo. Sim. Está chegando ao fim aí, né, as eleições, o período aí de eleições. Entendo que assim foi mais tenso do que a gente imaginava, como eu falei no início. Espero que seja a última eleição do clube, pelo menos é por isso que eu vou trabalhar, porque eu acho que é muito desgastante, acho que o clube não precisa passar por esse desgaste. A gente tem que ter uma convergência de ideias, não numa disputa como está sendo, né? Foi deu um outro caminho pela outra parte, mas eu procuro seguir por esse, né? Então a mensagem a gente agora no dia 13 tem as eleições, eu conto com o voto de cada um, espero que seja, estou compreendendo que vai ser um voto de reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez nos 6 anos, e também sabendo, comparando, né, os sócios antigos e esses novos que chegaram agora, convoco eles a saber um pouco dessa história de trabalho nosso, para que no dia 13 a gente saia vitorioso e consiga pôr o clube nos trilhos novamente. Essa é a nossa ideia. Antes da sua mensagem final, eu gostaria de esclarecer algo que é interessante. São 2 candidatos para o clube, verdade? Nós fizemos o convite para estas entrevistas aos 2 candidatos. Os 2 candidatos responderam no tempo prudencial, rapidamente, e assim sendo é que se realiza esta entrevista, que as perguntas foram projetadas para ser perguntadas para ambos candidatos, e gostaríamos de ouvir sua mensagem final desta entrevista, por favor. Sim. É uma entrevista muito proveitosa, gostaria de agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade de passar à frente as nossas ideias. Acho que os sócios merecem saber claramente, né, as propostas de cada um, para que tenha a escolha correta. Da nossa parte, a gente seguiu somente com propostas, uma campanha limpa, uma campanha que levou aos sócios todas as nossas ideias. Quem conhecia já sabe da nossa índole, já sabe do nosso trabalho. Quem passou a conhecer agora, tenho certeza que vai optar pela gente. Então, é um voto que eu peço para vocês no dia 13. Votem, as eleições vão ser na sede social, das 7h30 às 13h30, domingo. Então, peço que todos compareçam, é um direito que todos tenham que exercer, não é obrigatório, mas eu acho que se a gente quer realmente um clube diferente, voltado para as famílias, que tenha transparência, que ouça os sócios, só a gente tem esse perfil. Então, peço para vocês que sigam com a gente, tem um restinho de campanha ainda, vamos até o fim e conto com o voto de cada um.